Continuando o nosso bate-papo com o Dr. Guilherme Capelosa, Gui, uma coisa, a gente sempre decide isso junto, mas a gente tem que sempre levar em consideração que na cirurgia ortognática a gente consegue mudar bastante o plano, ou mudar o que for preciso no plano oclusal do paciente. E a questão da extração também, quando planejar ou não, tanto que isso afeta essa mudança de plano da posição dos dentes incisivos com o tratamento indicando a extração ou não. A gente sempre tenta evitar, porque sabe que isso atrasa o tratamento do aparelho e dificulta para a ortodontia ser realizada, né? Perfeito. Eu acho, Zé, que uma das coisas que eu mais valorizo na cirurgia hoje, principalmente da escola do tio Reinaldo, na sua, da gente valorizar muito a mudança de plano oclusal, né? Antigamente, e principalmente se você tiver um diagnóstico falho em relação a isso, né, você vai trabalhar o sagital e vai negligenciar um pouco essa questão vertical, principalmente nos pacientes dólicos, nos braques, né, ou no face longa e no face curta. Então, é uma questão que eu valorizo demais na cirurgia, a gente toma muito cuidado com isso, né, cada vez mais presente essa preocupação no planejamento. E também, cara, uma das coisas que a gente fez uma pesquisa, inclusive, que foi a tese do Fabinho e do Zé, né, da questão de descompensar demais, né, inclusive com extrações ou sem extrações, mas grandes movimentos na tábua óssea dos incisivos inferiores, o que é um problema, cara, porque nesse trabalho, por exemplo, teve paciente que na parte lingual, os pacientes longa 3, eles perderam 50% da inserção óssea que eles tinham, né. Isso é muito, né, cara? Então era uma busca por uma perfeição que, na verdade, fazia mal. E até a questão estética, eu acho que quando a gente descompensa demais, ao final do tratamento, fica over, cara. Eu acho que eu não gosto disso. Eu acho que, então hoje, né, a rotação de plano, ela está cada vez mais presente na nossa prática cirúrgica, porque justamente se a gente não descompensar tanto assim, né, Zé, essa rotação de plano ajuda demais a gente a dar estética e principalmente a terminar o movimento que seria necessário no incisivo. Porque eu consigo fazer o quê, né, com essa mudança? Às vezes um movimento maior com uma mudança de plano, sem ter que mudar a inserção de luz no incisivo central, porque isso muda muito nesse resultado. Exatamente, né? Essa a porque às vezes fica esquisito quando fica uma posição errada do incisivo central. Com certeza. Na hora que o paciente dá um sorriso, eu tiro uma foto, que é o dia a dia dele depois. Exato. Principalmente hoje, nos dias de hoje, que é Instagram, Facebook, que a selfie é uma coisa muito comum, o paciente vai se ver assim depois, né? Sim, eu acho que justamente pensando nessa parte, né, hoje quando a gente faz os nossos planejamentos cirúrgicos, onde o incisivo vai acabar, né, principalmente, o arco superior, cara, é sempre o mais próximo da perfeição, né, os incisivos, e embaixo, hoje a gente tem variado muito e abusado muito da movimentação, né, ou seja, por exemplo, um paciente 3, talvez em cima seria muito interessante deixar o incisivo mais bem posicionado na base óssea e embaixo deixar ele levemente compensado ainda, né, verticalizado, com caninos em 0 graus ali, uma coisa não tão descompensada para fazer mais próximo do natural que estava, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que isso tem vários méritos, mas o mais legal é o custo biológico, que é mais baixo, né? A questão da velocidade da descompensação, ou seja, se você mexer menos, demora menos para operar, né? Acho que a contenção nossa acaba sendo melhor no pós-operatório, né? E a estabilidade pós-cirúrgica, que é muito maior, porque quanto menos você mexer, mais estável fica, né? Isso é uma coisa que... E tem mais segurança para remover esse aparelho com menos tempo e saber que isso vai ser estável. Certeza, exatamente. E sempre com protocolos de contenção individual, né, Zé? A gente preconiza demais isso, né? Para cada tipo de movimento, um tipo de contenção. Perfeito, perfeito. Contenções, às vezes coladas em todos os dentes ou não, né? Com placas de acetato por cima ou não. Ou às vezes uma Howley, né, Zé? Quando a gente tem um paciente muito vertical, que a gente quer um refinamento oclusal final pós-cirúrgico, depois da remoção do aparelho, acho que essa interferência oclusal, ela traz prejuízos para isso, então a gente usa uma placa de Howley. Então, cara, eu acho que a palavra sempre vai ser a individualização, né? Eu acho que esse é o cerne da nossa questão ortodôntica e cirúrgica, né? Para que você tenha sucesso nos seus casos de fato, né? Porque acho que isso faz, porque hoje em dia eu estava lembrando agora, durante que você estava falando, o tanto de tempo que faz que a gente não faz extração de pré para poder descompensar, né? Perfeito. Faz muito tempo que eu não vejo. Exato. Eu não lembro de um caso recente que a gente fez isso. E eu acho que segue essa tendência
dos tratamentos serem menores, né? Porque a gente descobriu que essas rotações de plano, né, elas são muito legais para que você tenha que fazer menos movimentação ortodôntica. Então, a extração entra nisso, né? A extração, antigamente a gente tinha que, por exemplo, pegar um paciente 3, deficiente maxilar, e extraía 2 para cima, né, Zé? Dois pré-superiores, para que a gente conseguisse fazer a descompensação. E a gente começou a ver, pô, depende se o paciente ele tem um plano cruzal invertido, na cirurgia, se você fizer uma rotação de plano para melhorar a inclinação do incisivo mexendo a maxila, é melhor do que extrair 2 prés, cara. Muito melhor. Não tem muito sentido. Então, e um caso de protrusão real de maxila é muito difícil, né? Muito. Eu acho que... muito raro de encontrar paciente... cara, eu não lembro da gente ter operado uma maxila com uma protrusão real. Movimento de sentido para palatino. Não vou falar que não tenha, né? Mas é muito raro. Sim. É muito raro de encontrar. Normalmente é sempre avanço, né? Na maxila a gente sempre avança. Sempre apresenta deficiência, né? Isso é uma coisa muito interessante também, né, Zé? De como a linha, acho que da cirurgia ortognática no mundo, acho que mudou, né? Como hoje os tratamentos eles estão buscando sempre a biprotrusão, né? Antigamente isso não era uma questão. Às vezes fazia redução ao movimento único, né? Exatamente. Não bimaxilar, buscando isso. Hoje a gente tenta sempre ganhar o espaço aéreo e pensar que o paciente vai envelhecer bem com o resultado do tratamento. Perfeito. Eu acho que no paciente prognata, né? Às vezes a gente até, ou o paciente levemente prognata que tem uma deficiência maxilar, a gente não mexe mais na mandíbula, né? Faz um avanço de maxila e explica para o paciente que talvez seja um pouco interessante ele ficar biprotuso nesse momento, né? Porque o tempo vai tirar isso dele, né? Então, um paciente 20 anos com uma leve protusão, quando ele tiver 30, 35, 40, essa protusão ela vai ser, o tempo vai se encarregar dela, né? Então, e eu acho muito interessante e acho que essa é a linha, né, a ser seguida. A gente sempre avalia a questão de como vai ser o espaço aéreo depois da cirurgia para poder, porque eu tenho que pensar o quê? Às vezes um paciente opera com 20, mas vai ter uma vida inteira pela frente, ele vai envelhecer e pensar que ele vai ter que envelhecer bem com esse resultado. Perfeito. Porque o resultado é para a vida toda, né? Exato. E eu acho que as questões respiratórias, né, que hoje elas estão muito em alta, a apneia, os estudos sobre a apneia, eles têm evoluído de uma maneira fantástica e a gente tem informações hoje que talvez seja, vamos dizer assim, uma doença tão grave quanto várias outras, né? Os estudos têm mostrado, né, Zé, a preocupação com a apneia, ela deve ser real em qualquer tipo de padrão cirúrgico. E a questão dos duplo avanços, né, a questão de sempre preconizar que o paciente melhor a respiração após a cirurgia. Então eu acho que essa preocupação é muito válida e ela deve sim influenciar no nosso diagnóstico e na nossa cirurgia. Às vezes então é muito mais interessante a gente deixar o paciente levemente biprotuso, sabendo que o tempo vai se encarregar disso, né? E a tendência de piora, sempre, né, Zé? Acho que espaço aéreo e tecido mole é sempre a tendência para o futuro é piorar. Porque é muito difícil pegar um paciente e falar assim, ó, você vai ter um resultado, mas você não vai poder engordar nada o resto da vida. Exatamente, não tem como, né? É impossível. A gente acaba que com o passar do tempo, é normal você ganhar peso. Sim. E a flacidez do tecido aumenta com a idade. Com certeza. E aí esse paciente vai apor mais tecido mole no terço inferior da face, né? Isso vai fazer com que ele tenha mais flacidez no pescoço, na linha queixo-pescoço e quando ele dorme, né? Se ele não tiver espaço aéreo bom, isso vai piorar, vai piorar cada vez mais. E a gente sabe, né, cara? A apneia hoje é uma doença que, além dela ser muito crítica como qualidade de vida, né? Ela é muito ruim para o paciente. E a predisposição, ela traz uma predisposição monstruosa para diversas doenças cardíacas, né, hipertensão, então a gente precisa ter esse cuidado. Até a produção da pessoa no dia a dia, né? A produtividade cai muito. Cai demais. Com o sono alterado. Risco de volante, né, de dirigir, todo esses problemas. Então, eu acho que, cara, a cirurgia vai caminhar sempre para esse lado agora, né, de terminar os pacientes levemente biprotusos, sempre com essa preocupação das vias aéreas. Valeu, obrigado, Gui. Obrigado.